Trânsitos Netuno-Urano. Netuno-Urano. Como Urano passa 7 anos em cada signo, os trânsitos de Netuno em relação a esse planeta afetarão grandes grupos de pessoas ao mesmo tempo, indicando novas ideias e tendências que permeiam o coletivo. A maneira pela qual os trânsitos Netuno-Urano se manifestam em nossa vida pessoal é revelada pelas casas envolvidas. A casa através da qual Netuno está transitando, a casa natal de Urano e a casa ou casas onde Aquário se encontra. Sempre que Netuno contata um planeta através do trânsito, pode tornar-se mais receptivos ao planeta em questão. No caso de Urano, podemos nos abrir para a ideia de mudança ou liberdade. Em 1988, a conjunção em trânsito de Netuno com Urano estava acontecendo para pessoas da faixa dos 80 anos. À medida que o século evolui, esse trânsito ocorrerá cada vez mais tarde na vida das pessoas. Esse trânsito Netuno-Urano tardio indica que, embora uma parte de nós tema a morte e a perspectiva de não ser, outra parte percebe que chegou o tempo de se libertar da vida, essa vida comum, e de deixar para trás o que se conhece. Em alguns casos, a morte, sob esse trânsito, pode significar libertar o eu das limitações do corpo físico. Entretanto, a conjunção de Netuno em trânsito com Urano pode forçar-nos às mudanças contra a nossa vontade. Em outras palavras, Netuno pode estar pedindo que aceitemos passar por algum tipo de ruptura uraniana, mesmo se não for o que desejamos. Isso pode ter correlação com hospitalização ou com sermos levados de nossas casas para receber cuidados num asilo para idosos. Essas conjunções Netuno-Urano no fim da vida também podem relacionar-se com a confusão mental do tipo que os idosos às vezes sentem. Nem Netuno nem Urano são planetas Terra a Terra, e seu encontro, através do trânsito, pode marcar um momento em que não vemos claramente a realidade concreta. Nossa mente pode estar distante, e nosso comportamento pode se tornar bastante estranho. De uma maneira mais positiva, para alguns idosos, esses trânsitos naturalmente atraem a reflexão da mente para conceitos abstratos ou metafísicos, relativos à existência e seu significado. Depois de uma vida longa, temos uma visão geral da vida muito melhor. Quando Netuno em trânsito forma sextil ou trígono com Urano, somos mais receptivos a novas ideias, tendências ou correntes que estão no ar. Se nos sentimos presos ou sem saída na vida, esses trânsitos podem trazer vislumbres e revelações que nos capacitarão a progredir. Ao invés de nos adaptarmos para agradar aos outros, queremos ser livres agora, para exprimir o que somos e aquilo a que acreditamos. Nosso interesse pela vida se alarga e podemos ser atraídos por estudos metafísicos ou filosóficos como forma de aprofundar nossa compreensão do funcionamento do universo. Descobrimos novos ideais e princípios que queremos apoiar e procuramos formas de melhorar e enriquecer a vida, não apenas para nós mesmos, mas para os outros também. Teorias políticas e movimentos sociais prendem nossa atenção e podemos nos envolver com reformas sociais, especialmente em causas que ajudem os desprivilegiados ou aqueles que sentimos estarem sendo tratados injustamente no sistema estabelecido.
nos trânsitos harmoniosos de Netuno para Urano, somos tão inspirados por uma nova visão de vida que normalmente não temos muita dificuldade de nos ajustar ou acomodar a essas novas revelações. Sentimos estar prontos para elas. Entretanto, sob a quadratura ou oposição de Netuno em trânsito em relação a Urano, mudar nossa vida é algo repleto de tensão e conflitos. Às vezes, nos casos dos trânsitos difíceis, Netuno trabalha principalmente para solapar nossas crenças estabelecidas. Os princípios pelos quais temos guiado nossa vida são questionados. O que uma vez pensamos ser verdade não é mais algo tão convincente. Podemos passar um período bastante longo de confusão, por uma fase em que o antigo não funciona, mas nada novo chegou para substituí-lo. Ou, pegos numa terra de ninguém, vacilamos entre nossas antigas teorias sobre a vida e as novas ideias e ideais aos quais somos atraídos. Seja qual for o caminho que façamos, sentimos-nos inseguros e incertos. Sentimos culpa ou medo por abandonar nossa antiga visão de mundo, mas algo interior nos impele para frente. E ainda assim, não conseguimos nos entregar aos novos valores e crenças. Não há como escapar a essa tensão. É possível apenas tomar precauções para não ficarmos confusos e esperar o tempo que for necessário para que consigamos integrar nossas maneiras de ser e de ver a nossa vida. Um bom exemplo disso é o de William, nascido com Urano, erguendo-se na primeira casa no início de Câncer, e em oposição a Vênus em Capricórnio na sétima. Ele tinha ideias bem formadas sobre o que esperar ou não da vida. Produto de um casamento infeliz e de um ambiente doméstico rompido no início de sua vida, ele decidira que nunca se casaria e até mesmo que nunca viveria com ninguém. Preferia viver sozinho e manter seus relacionamentos em aberto e à distância. Entretanto, aos 37 anos, quando Netuno cruzou o descendente, formando uma conjunção com seu Vênus e opondo-se a Urano natal, na primeira casa, ele conheceu uma mulher que ele sabia com toda certeza queria se casar e ter filhos, e apaixonou-se profundamente por ela. Indeciso entre seus sentimentos pela moça e seu desejo de espaço e independência, William rompeu por um período o relacionamento, para depois mudar de ideia e, passadas algumas semanas, suplicar a ela que o aceitasse de volta. Nunca ele se sentira tão dividido e confuso. Netuno em trânsito, na sétima casa, tinha saudade de estar com ela, mas opunha-se a Urano natal na primeira casa, aquela parte interior que desejava permanecer só. Depois de um ano de muita indecisão e de dolorosos exames de consciência, Urano cedeu a Netuno. E William foi morar com sua namorada. O tempo e a introspecção permitiram-lhe resolver seu dilema. Trânsitos Netuno-Urano são muito mais significativos quando ativam aspectos natais de Urano com outros planetas na carta, especialmente em relação a qualquer um dos planetas pessoais. Já observamos isso no caso acima mencionado, no qual Netuno em trânsito estava em conjunção com Vênus e acionava a oposição de seu Vênus natal com Urano. Phoebe também teve que modificar sua visão de mundo quando Netuno, em trânsito, se opôs ao seu Urano. Ela nascera com uma quase quadratura entre o Sol, no princípio de Libra, e Urano, no princípio de Câncer. Quando Netuno foi para Capricórnio, opôs-se a seu Urano e, ao mesmo tempo, formou uma quadratura com o seu Sol. E a mãe de Phoebe confessou que o homem que a criara e que Phoebe sempre pensara ser seu pai, não o era na verdade. O Sol é um significante do pai, e sua quadratura natal com Urano sugere algo anormal ou não convencional acerca do relacionamento de Phoebe com o pai. Netuno em trânsito, opondo-se a Urano e em quadratura com o Sol, ao mesmo tempo,
ativou a quadratura natal Sol-Urano e trouxe uma revelação Urano que dissolveu Netuno, sua noção estabelecida de identidade, Sol. Quando Netuno em trânsito forma uma quadratura ou opõe-se a Urano, podemos ser atraídos por cultos, grupos ou movimentos liderados por uma figura carismática, tipo um guru, que nos inspiram com uma nova visão. Como em qualquer trânsito difícil de Netuno, devemos, se possível, ter cuidado com as pessoas cuja influência admitimos nesse momento. Entretanto, mesmo se formos iniciados e mais tarde nos decepcionamos, a experiência pode ser benéfica e pode fazer com que sejamos mais cuidadosos da próxima vez que alguém aparecer nos prometendo a salvação. Todos os trânsitos Netuno-Urano nos abrem para experiências de natureza mística ou psíquica. Na quadratura ou oposição em trânsito, alguma dessas experiências podem ser perturbadoras ou inquietantes, especialmente se formos daquele tipo de pessoa que tem o orgulho de sua racionalidade e falta de credulidade em tais assuntos. Se for esse o caso, seria aconselhável procurar o conselho de pessoas que têm familiaridade com as dimensões metafísicas ou espirituais do ser. Explorar o oculto ou o sobrenatural durante esse período é algo que só deveria ser feito sob a orientação de um guia maduro, confiável e experiente.